tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, sempre uma alegria enorme poder estar com você. Hoje até aqui numa posição diferente, porque hoje a gente está fazendo o nosso programa especial de fim de ano. Cabeça para cima, especial para você. E nesse programa especial a gente vai ter um formatinho diferente mesmo. Hoje nós convidamos pessoas queridas que têm estado com a gente ao longo do ano, nos mais diferentes programas, falando diferentes temas. Gostaríamos de ter aqui todos os nossos convidados, todos os nossos debatedores, mas seria impossível, né, tê-los aqui para falar durante o tempo que temos do nosso programa. Por isso, nós fizemos uma espécie de sorteio. E algumas pessoas estarão presentes e eu já agradeço àqueles que não estão aqui, mas que nos brindaram com sua presença, com suas ideias, com suas reflexões ao longo de todo o ano. Hoje aqui no estúdio eu vou receber Álvaro Luiz Afonso, ele que é médico endocrinologista, esteve conosco durante todo o tempo. Obrigadíssima, viu, doutor Álvaro, estar aqui com a gente hoje, tá bom? Também conosco a Clemilda Loura, missionária e psicanalista. Oi, Clemilda, tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Brigadíssima, também com a gente, não poderia faltar, né? Edinaldo Carvalho, pastor, palestrante de escatologia. E aí, pastor, obrigada. Muito obrigado, Celeste, querida amiga. E é um prazer estar aqui, encerrando o ano, né? Com estas reflexões tão importantes. Bacana. Para todos aqueles que estão ligados, né, no Cabeça para Cima. É isso aí. Não tem beijo para a Glorinha? Beijo para a Glorinha. Eu ia dar no momento oportuno, mas esse é o momento oportuno. Muito obrigado pela lembrança. Tá Querida bom. esposa, um grande beijo e eu te amo. Gente, também com a gente o Francisco Neri, querido pastor e professor. Obrigada, Francisco, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade por ter sido convidado por esse programa tão especial e que Deus continue nos conduzindo, como o pastor Edinaldo e os outros disseram, no debate, na reflexão desses temas importantes para o povo de Deus. Amém, amém. E ainda aqui conosco hoje a Lucrécia Venceslau Niso, querida Lucrécia, que é psicóloga, também terapeuta de família. Muitíssimo obrigada, Lucrécia. Eu que agradeço, Celeste, o convite, né, de estar com essas pessoas aqui tão interessantes, né, cada um com seus temas, né, com as suas qualidades profissionais. Enfim, eu agradeço muito de estar aqui e esse bate-papo acho que vai ser muito enriquecedor, não só para o público, mas para nós também, né? Verdade. E ainda temos conosco o Nilson Santos, que é seminarista, historiador, aqui hoje. Brigadão, Nilson. Que agradeço, é um prazer enorme estar aqui de volta. Agradeço as boas novas pela oportunidade de poder ter crescido, ter enriquecido durante todo esse ano de 2014 e hoje também poder conhecer novos amigos, aqui novas pessoas que com certeza vai agregar, vai somar muito na minha vida e na vida de todos os telespectadores. É isso aí, cabeça para cima, a gente aprende muito. Eu aprendo demais também, sou extremamente abençoada a cada dia, a cada programa que a gente faz. Mas ainda não acabou, não. Ainda está conosco hoje a Raquel Medrado. Você conhece, pastora, advogada. Querida Raquel, obrigada por estar aqui com a gente também hoje, viu? O agradecimento é nosso, né? Nós passamos o ano de 2014 vindo aqui e eu espero que nesse programa sobre a condução de Deus nós possamos contribuir, né, para que o nosso público acrescente, entenda qual é a mensagem de final de ano de Deus para as nossas vidas no próximo ano que se inicia. Amém, amém. E é isso aí, completa o nosso time de debatedores, o Renato Porto. Vocês também conhecem o Renato. Renato é advogado, sempre está aqui com a gente. Olá, doutor. Olha, eu acho uma felicidade. Primeiro que eu estou fazendo parte de um Dream Team, desse time dos sonhos. E que de base, além de ser dos sonhos, é um Dream Team de sortudos. Porque vocês selecionaram alguns e dentre eles, vocês nos convidaram
por intermédio desse sorteio. É uma grande sorte, é uma grande honra estar presente aqui de novo. Ah, brigadão, você é muito gentil. E, queridos, quem vai cantar para a gente hoje aqui é a Pamela, cantora querida, que vai nos brindar com a sua voz e também com o seu louvor. Muitíssimo obrigada. Viu, Eu que Pamela? agradeço, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Isso aí. Pois é, olha, e o Cabeça para Cima de hoje ele é um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre vários temas, mas de uma forma diferente e, de certa forma, surpreendente. A gente vai fazer sorteio aqui. Eu vou sempre sortear uma pessoa e também uma pergunta, para que essa pergunta possa ser respondida e seja a nossa informação e reflexão aqui nesse último programa do ano. Que Deus abençoe você que está participando conosco. Você sabe que você faz toda a diferença e olha, mesmo nesse programa especial, eu não quero deixar de agradecer a você, querido semeador de boas novas, porque você nos ajuda. Nós estamos aqui hoje e todos os dias, 24 horas por dia, pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, né? Que você sabe que pode nos assistir no site www.boasnovas.tv. E começando o nosso programa de hoje, eu vou tirar aqui o meu primeiro debatedor, o meu primeiro convidado. Vamos ver quem é esse convidado. Clemilda, vai começar com você, Clemilda. Olha só, que delícia. Clemilda Loura, Maravilha, pastora. que delícia. E vamos ver qual é a pergunta que eu tenho para você, Clemilda. Perguntas aqui bacanas, que vão nos ajudar em termos de reflexão. E olha, uma pergunta um pouquinho longa. Eu vou precisar de ajuda aqui para poder fazer pergunta para você, menina. O Papa Francisco, ele se encontrou com o patriarca ecumênico Bartolomeu I. O Bartolomeu, ele é líder da Igreja Ortodoxa. As duas igrejas, elas estão separadas há quase 1000 anos, desde 1054, quando ocorreu o grande cisma do Oriente. Os dois fizeram uma declaração conjunta que poderia abrir caminho para uma reunificação das duas correntes cristãs. O que esse encontro pode fazer pelo ecumenismo? O que tem a ver com a volta de Jesus? Qual a tua opinião, Clemilda? Entendo que, nos últimos tempos, nós estamos tendo um evangelho diversificado. Ou seja, o povo está entendendo que unir é o melhor caminho. Mas unir de que forma? Unir com as tendências que estamos vivendo na atualidade ou viver com as raízes bíblicas que realmente, de fato, precisamos. E nós estamos vendo que há uma apelação com o povo de querer unir os evangélicos e se fazer amigo da palavra de Deus. E quando nós vimos essas uniões, nós não podemos deixar de ver a verdade. O que é que está por detrás de tudo isso? Há muitas pessoas que estão deixando o evangelho e outras que estão entrando para o evangelho porque estão confundidos com as coisas que estão acontecendo no mundo. As uniões que estão vindo, nós precisamos ficar de olho, porque nada mais é do que convencer o cristão que está tudo bem e que vale a pena dar um tapinha no ombro e que as religiosidades estão certas, né, no caminho de céu e inferno, e entendermos que é preciso que o cristão abra os olhos com a legalidade dessas, entre aspas, dessas comunhões que estamos vendo por aí. Perfeito, perfeito. Obrigada pela tua resposta. Mas tem muitos crentes que eles entendem e são pró-ecumenismo. Eu queria comentar isso, pegando uma fala da querida colega, dizendo o que há por trás disso. O que há por trás disso é o fechamento de uma estrutura de poder que está sendo montado nesses dias, na nossa geração, para o governo do anticristo. O ecumenismo nada mais é do que a unificação de todas as religiões debaixo de um comando único, e esse comando único é a besta que vem da terra, e a besta que vem da terra é o falso profeta, que está num processo de unificação das religiões. Então, quando a igreja ortodoxa se volta para a igreja tradicional romana,
é que a própria Igreja Romana está buscando a sua filha deserdada para unificar, como um grande passo para unificar as demais religiões. Existe chamado a URI, que é a União das Igrejas, das religiões mundiais. Isso, na verdade, não apenas os católicos, mas muitos estão lá também representando os evangélicos. Por exemplo, o pastor Rick Warren, ele vem fazendo um trabalho nessa direção de unificação das religiões. E eu quero dizer que treva e luz não se juntam. Na verdade, o ecumenismo é uma grande estratagema de Satanás para que, logo em seguida, haja a adoração única a ele, que está vindo antes dele. Quem é ele? É o anticristo, que está vindo antes dele, que é Jesus Cristo. Perfeito. Lá em Tessalonicenses, Deus diz que Deus vai consentir a operação do erro para que todos aqueles que não deram crédito na verdade, e ele, Jesus, é a verdade, deem crédito à mentira. Qual é a mentira? A unidade das religiões. Vamos chegar ao ponto, e já está acontecendo isso, que o judaísmo, o budismo, o islamismo, o romanismo, o evangelicalismo estarão juntos numa adoração única ao anticristo. E isso, na verdade, é a peneira de Deus rolando na terra para separar a igreja fiel, que busca a sã doutrina, a adorar somente ao Cristo, para separar de todos aqueles que têm na religiosidade e no ecumenismo a adoração ao filhote de Satã, que é o anticristo. E é quando nós precisamos estar acordados para o que está acontecendo na atualidade. Porque essa junção, muitas das vezes, divide o cristianismo. Não para as pessoas que têm o entendimento do que é servir ao Senhor. Mas as pessoas que têm as suas raízes, elas são certificadas de que Jesus está voltando. E que precisamos estar em alerta, porque essas uniões nada mais é do que uma grande estratégia para que o povo de Deus fique vulnerável a buscar ao Senhor. Precisamos entender, Jesus está voltando. E a verdade, ela sempre será a verdade. É o que a gente fala, né? Estamos vivendo tempos que podemos considerar fim dos tempos, tempos finais, né? Esses são sinais concretos aí do fim dos tempos. E Celeste, só uma abordagem rapidamente, né? Eu não quero falar do ponto de vista nem pastoral, nem escatológico, porque já foram apresentadas essas duas visões, mas apenas dentro de uma perspectiva histórica, para entendermos o que realmente o Papa Francisco está tentando fazer. A cristandade, ela esteve unida até 1054, quando houve o cisma do Oriente. Então, o cristianismo ele era um só, né, no sentido político, só havia, né, um único líder, porém nós precisamos entender que, historicamente, sempre houve diferença entre Oriente e Ocidente. E, culturalmente, algumas teologias sempre entraram em conflitos dentro do Oriente e também no Ocidente. Então, quando houve o cisma, né, o primeiro racha da cristandade, então o cristianismo teve esse primeiro cisma em 1054 e depois sofreu um outro grande cisma que foi no século XVII com a Reforma Protestante. Então a tentativa do Papa, na verdade, é tentar reaproximar ou unir aquilo que já esteve unido em relação à Igreja do Oriente, porque há pouca diferença entre o cristianismo oriental e o cristianismo ocidental. Se você fizer um estudo, né, da teologia das igrejas ortodoxas e da Igreja do Ocidente, que é a Igreja Romana, não há muita diferença. Agora, o racha que ocorreu no século XVI com Martinho Lutero, que deu origem às igrejas protestantes, a diferença é muito grande, de fato, por conta até mesmo daquilo que nós, como cristãos evangélicos, colocamos como a base da nossa vida, que é o sola escritura, que é a Bíblia como uma única regra de fé e prática. Então, a questão é, do ponto de vista pastoral, a pergunta que nós podemos fazer é: devemos sempre nos unir, mas a preço de quê? Né? Será que a união ela merece esse esforço total a preço da verdade? Então, acho que, dentro dessa perspectiva pastoral, nós precisamos sempre buscar a união, mas nunca colocar a verdade, né, em xeque para manter a unidade da igreja. Eu acho que você faz uma colocação interessante, porque ninguém é contra a união, né? Os povos devem se unir. A união, ela é desejada, é na unidade, é na união que o Espírito Santo gosta e atua de uma maneira plena, mas
A palavra de Deus, ela não pode ser misturada. Eu acho que essa é a grande questão, né, que a gente coloca. A palavra de Deus a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A reforma protestante, ela veio para chamar a atenção para esse fato de que só a palavra tem que prevalecer. E olha que hoje em dia a gente está dizendo que precisamos fazer uma nova reforma. Fica aí a reflexão sobre essa questão. A minha segunda pergunta vai... Nilson, olha só, você saiu de novo, Nilson. Nilson, passa a pergunta. Eu vou atender a tua demanda, eu vou passar essa pergunta, depois eu volto para você, já que você falou agora, ainda nesse bloco. Olha só, parece brincadeira, né? Mas agora é hora de chamar a Pamela. Que ótimo. A Pamela que vai, na verdade, encerrar o bloco já cantando aqui pra gente, tá bom? Vamos lá. Eu quero